Iremos falar agora sobre as normas legais que exigem momentos presenciais na educação à distância. Mas antes de tratar sobre as normas legais, vamos falar um pouquinho sobre a educação à distância. A modalidade de educação à distância obteve respaldo legal para sua realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nossa Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, também conhecida como LDB, onde ela estabelece em seu artigo 80 a possibilidade do seu uso orgânico da modalidade de educação à distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Mas nós vamos agora falar um pouquinho sobre alguns tópicos sobre educação à distância, onde eu vou deixar para vocês verem se elas são os prós ou são os contras contra a educação, contras sobre a educação à distância. O primeiro tópico é a caracterização da EAD visando instruir sistemas de ensino. O segundo, o estabelecimento de preponderância da avaliação presencial dos seus estudantes em relação às avaliações feitas à distância. O terceiro, maior explicitação de critérios para credenciamentos no documento do Plano de Desenvolvimento Institucional, principalmente em relação aos polos descentralizados do atendimento ao estudante. O quarto, mecanismos para coibir abusos como ofertas demensuradas de número de vagas na educação superior, desvinculadas da previsão de condições adequadas. O quinto, permissão de estabelecimento de regime de colaboração e cooperação entre os conselhos estaduais e Conselho Nacional de Educação e diferentes esferas administrativas para troca de informações, supervisão compartilhada, unificação de normas, padronização de procedimentos e articulação de agentes. O sexto, previsão do atendimento de pessoas com deficiências. O sétimo, institucionalização de documento oficial como referenciais de qualidades para a educação à distância. Esses tópicos todos eu vou deixar para vocês pensarem um pouco sobre o nosso decorrer da nossa conversa que nós estamos tendo, pois não existe um modelo único de educação à distância. A sua instituição é que vai fazer o modelo da educação à distância que melhor se adequar aos seus alunos. Todos os programas podem apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos. A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e necessidade dos estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e metodologia a ser utilizada, bem como a definição dos momentos presenciais necessários e obrigatórios, previstos em lei. Estágios supervisionados, práticas em laboratórios de ensino, trabalho de conclusão do curso, quando for o caso, tutorias presenciais nos polos descentralizados de apoio presencial e outras estratégicas. Para dar conta de tudo isso, foi criada umas dimensões que devem estar integralmente expressos no projeto político-pedagógico de um curso na nossa modalidade à distância. E os principais tópicos são concepção da educação e currículo no processo de ensino-aprendizagem, sistema de comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, infraestruturas de apoio, gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. O desenvolvimento da educação à distância em todo o mundo está associado à popularização e democratização do acesso às tecnologias de informação e de comunicação. No entanto, o uso inovador da tecnologia aplicada à educação deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que proporcione aos estudantes efetiva interação no processo de ensino-aprendizagem, comunicação no sistema, como garantia de oportunidades para o desenvolvimento de projetos compartilhados e o reconhecimento e respeito em relação às diferentes culturas de construir o conhecimento. Portanto, o princípio de interação e de interatividade
é fundamental para o processo de comunicação e devem ser garantidos no uso de qualquer meio tecnológico a ser disponibilizado. Tendo seu estudante como centro do processo educacional, é um dos pilares para garantir a qualidade de um curso à distância e a interatividade entre docentes, os professores, que são os docentes, os tutores, que são os docentes tutor, e os seus discentes, que são os estudantes. Hoje, um processo muito facilitado para o avanço das tecnologias de informação. O ensino à distância é uma alternativa recente de ensino que as pessoas têm para conseguir o seu diploma ou a sua especialização, no qual você, estudante, encontra horários flexíveis para estudar e ainda é completamente adaptável para quem tem pouco tempo e deseja conquistar um emprego melhor ou conseguir um melhor cargo no local em que trabalha. Mas não pense que educação à distância você estuda menos. Pelo contrário, você estuda mais, mas dando ênfase justamente àqueles pontos que vocês precisam estudar. O grande diferencial da educação à distância é que o aluno não precisa comparecer à instituição fisicamente para estudar. Ele assiste às suas aulas, assim como pode tirar as suas dúvidas ao seu tempo. Bem, temos alguns momentos presenciais, ou seja, o aluno tem que estar fisicamente na instituição ou no polo que ela indicar. Vou dar alguns exemplos: as avaliações, os trabalhos de conclusão, os estados obrigatórios, entre outros. Agora nós vamos entrar justamente nas normas legais. E eu vou falar as mais recentes. Uma das mais recentes é a Portaria 2117, de 6 de dezembro de 2019, que fala sobre a oferta de carga horária na modalidade do ensino à distância em cursos de graduações presenciais ofertados por instituições de ensino superior. Ela nos fala sobre a oferta da carga horária na modalidade do ensino à distância, em cursos de graduações presenciais ofertados pelas instituições de ensino superior, pertencentes ao sistema federal. Porém, essa oferta não se aplica aos cursos de medicina. Informa também que a IES poderá introduzir a oferta da carga horária na modalidade de distância na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais até o limite de 40% da carga horária total do curso, desde que o projeto pedagógico do curso apresente na matriz curricular o percentual da carga horária à distância e indique as metodologias a serem utilizadas no momento do protocolo dos pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso. Uma vez que a IES oferte carga horária à distância em cursos presenciais, deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado da tecnologia de informação e de comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, material didático específico, bem como para a mediação de docentes, tutores e profissionais da educação, com formação e qualificação em nível compatível com o previsto no PPC e no plano de ensino da disciplina. Para tanto, o PPC deverá detalhar a forma da integralização da carga horária das disciplinas ofertadas parcial ou integralmente à distância. E o plano de ensino da disciplina deverá descrever as atividades realizadas. Não se esquecendo que esta oferta da carga horária na modalidade EAD, em cursos presenciais, deve ser amplamente informada aos estudantes matriculados no curso, no período letivo anterior à sua oferta e divulgada nos processos seletivos, sendo identificados de maneira objetiva os conteúdos, as disciplinas, as metodologias e as formas de avaliação. E quais são esses indicadores da EAD? A metodologia, a atividade de tutoria,
o ambiente virtual de aprendizagem e as tecnologias de informação e comunicação. Mudando, aí nós saímos do ano de 2019, vamos vir para 2020. Em 2020, foi homologada a Resolução número 2, de 10 de dezembro de 2020, que instituiu diretrizes nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares públicas, privadas, comunitárias e confessionais durante o estado de calamidade. A presente resolução tem por objeto a definição das diretrizes nacionais orientadoras das disciplinas de ensino para a implementação, como já foi dito, do disposto da Lei 14.040. E essa resolução, ela aborda a educação básica, mas nós vamos nos ater à educação superior. Na educação superior, o processo educativo visa ao desenvolvimento de competências previstas nas respectivas diretrizes curriculares nacionais, nos projetos pedagógicos e currículo dos cursos das instituições de ensino. As instituições de ensino superior possuem autonomia para definir seus calendários acadêmicos, desde que respeitada a pertinente legislação e observadas as diretrizes nacionais e as regras estabelecidas em regimentos internos ou estatutos. Podem ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária. As instituições de ensino superior, no âmbito da sua autonomia, e observadas os dispositivos nos pareceres 5, 11 e a Lei 14.004, poderão adotar a substituição de disciplinas presenciais por aulas não presenciais, adotar a substituição de atividades presenciais relacionadas à avaliação, processo relativo, TCC e aulas de laboratórios por atividades não presenciais, considerando o modelo de mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação adequado à infraestrutura e interação necessárias. Regulamentar as atividades complementares de extensão, bem como o TCC. Organizar o funcionamento de seus laboratórios e atividades preponderantemente práticas em conformidade com a realidade local. Adotar atividades não presenciais de etapas de práticas e estágios, resguardando aquelas de imprescindível presencialidade, enviando à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior ou ao órgão de regulação do sistema de ensino ao qual a sua instituição está vinculada, os cursos, disciplinas, etapas, metodologias adotadas, recursos de infraestrutura tecnológicas disponíveis em interações práticas ou laboratoriais à distância. Adotar a oferta na modalidade à distância ou não presencial, as disciplinas teórico-cognitivas dos cursos. Supervisionar estágios e práticas profissionais na exata medida das possibilidades das ferramentas disponíveis. Definir as realizações das avaliações na forma não presencial. Adotar regime domiciliar para os alunos que testarem positivo para a Covid-19 ou que sejam de grupo de risco. Organizar processos de capacitação de docentes para o aprendizagem à distância ou não presencial. Implantar teletrabalho para os coordenadores, professores e coordenadores. Proceder ao atendimento ao público dentro das normas de segurança editadas pelas autoridades públicas e com SPEC, em referências internacional. Divulgar a estrutura de seus processos seletivos na forma não presencial, totalmente digital. Reorganizar seus ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias disponíveis para atendimento do disposto nos currículos de cada curso.
realizar atividades online síncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica, ofertar atividades online assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica, realizar avaliações e outras atividades de reforço à aprendizagem online ou por meio de material impresso entregue ao final do período da suspensão das aulas. Utilizar as mídias sociais de longo alcance, WhatsApp, Facebook, Instagram, para estimular e orientar estudos e projetos. E, finalmente, utilizar as mídias sociais, laboratórios e equipamentos virtuais e tecnologias de interação para o desenvolvimento e oferta de etapas de atividades de estágio e outras práticas acadêmicas vinculadas, inclusive à extensão. Na possibilidade de atendimento a tudo isso que foi feito, as IES deverão organizar novos projetos pedagógicos e curriculares, descrevendo e justificando o conteúdo das medidas adotadas, especialmente aos referentes às atividades práticas e etapas de estágio e outras atividades acadêmicas sobre a responsabilidade das coordenações dos cursos. As avaliações do ensino, tanto fundamental, médio e do ensino superior, eles deverão ter foco prioritário nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais que devem ser efetivamente cumpridos por replanejamento curricular das suas instituições, respeitada a autonomia dos sistemas de ensino das instituições. O retorno às atividades regulares deve ocorrer de acordo com as diretrizes das autoridades sanitárias, combinadas às regras estabelecidas pelos respectivos sistemas de ensino. As atividades pedagógicas não presenciais poderão ser utilizadas de forma integral nos casos de suspensão das atividades letivas presenciais, condições sanitárias locais que tragam risco à segurança das atividades letivas presenciais. Aí nós temos depois o parecer 19 do Conselho Nacional de Educação, que autoriza as atividades remotas no ensino superior até 31 de outubro de 2021. De acordo com o documento, os sistemas públicos municipais e estaduais de ensino e instituições privadas possuem autonomia para reorganizar os calendários curriculares ao longo de 2021, realizando as adaptações para a EAD. Além disso, foram estabelecidas formas de avaliação dos estudantes durante esse período delicado. Em face da situação emergencial, cabe aos sistemas de ensino, Secretaria de Educação e instituições escolares promover a redefinição de critérios de avaliação para a promoção dos seus estudantes, no que tange à mudança nos currículos em carga horária, conforme as normas e protocolos locais, sem comprometimento do alcance das metas constitucionais e legais quanto ao aproveitamento para a maioria dos estudantes, aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e a carga horária, na forma flexível permitida por lei e pelas particularidades locais. Aí nós vamos entrar em 2021. A portaria número 2, de 4 de janeiro de 2021, regulamenta as diretrizes para autorização de funcionamento e para avaliação de permanência de polos de educação à distância integrantes da estrutura do curso de pós-graduação estrito sensu, ofertados na modalidade à distância no âmbito do Sistema Nacional de Graduação. O Polo EAD é uma unidade física descentralizada, integrada à instituição do ensino superior, responsável pelo curso de pós-graduação, destinada ao desenvolvimento das atividades presenciais e complementares relativas aos cursos ofertados na modalidade à distância. Figura como um sítio estratégico aos discentes para o adequado desenvolvimento das suas atividades acadêmicas, dispondo de infraestrutura pedagógica, tecnológica, de pessoal técnico-administrativo, previstas na proposta do curso em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional, ou equivalente.
e os critérios da respectiva área de avaliação, documento de área, documento orientador de propostas dos cursos novos. São considerados ambientes profissionais, laboratórios, hospitais, museus, empresas públicas ou privadas, indústrias, estabelecimentos comerciais, agências públicas ou governamentais, entre outros. A volta às aulas presenciais, ela deve ser bem gradual, por grupos de estudantes, etapas ou níveis educacionais, tudo em conformidade com os protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias locais, pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e instituições escolares. Esses processos do retorno ao presencial também devem envolver, segundo as diretrizes aprovadas, a participação das comunidades escolares e a observância de regras de gestão, de higiene e de distanciamento físico de estudantes, de funcionários e profissionais da educação, com escalonamento de horários da entrada e saída, para evitar aglomerações, entre outras medidas de segurança recomendadas. Sabemos que, paulativamente, nós estamos conseguindo alcançar os 100% da presencialidade. Porém, temos que ter muito cuidado, ainda temos que seguir todos os protocolos ditos pelo governo. Nós estamos à disposição de todos vocês para maiores esclarecimentos. Até uma breve oportunidade.